trabalhadora do reino. Seguimos com o nosso devocional diário. 150 dias com Davi, 150 dias com Salmo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, preciosa, que sabe o seu valor, que conhece o quanto foi resgatado com preço de alto preço de cruz. Agora sim, melhorou um pouco, né? Porque eu não sou satisfeito com essa câmera. Vamos que vamos. Deixa eu ver se esse coisa foi, porque tá claro que não foi. Não sei, mexi nesse celular, o bicho parece que foi com a câmera mais escura, sei lá. Vamos que vamos, pega papel, caneta, não se deixe influenciar, anota, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. Peça para que o Espírito Santo possa te dar graça, discernimento, que possamos aprender, como Davi aprendeu, que existe um Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos guia, que a bondade e misericórdia dele nos acompanha, que a obediência nos protege. Então vamos que vamos. Vamos aqui falar de Salmos de Asaf. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Aí ele repete novamente, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar de violência, como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Aqui é um olhar dele, né, sobre os orgulhosos. Mas a gente sabe que o nosso Deus, ele abomina. Deus, ele abomina o orgulho, a altivez. Eu sou uma pessoa que eu estou em tratamento, em melhoria sobre a altivez. Uma vez que desde minha infância sempre foi eu que dei, precisei dar conta, precisei fazer, precisei botar a mão na massa, precisei desenrolar. Então, o depender de Deus está em processo na minha vida por causa disso ainda, né? Porque pra mim, eu não queria soltar o remo, não queria que Deus tomasse a frente da minha vida. Queria servir, mas queria servir do meu jeito, né? Queria fazer da minha forma, né? Que Deus cuidasse só de algumas coisas, não queria que Deus cuidasse de tudo. Então, tudo isso tem trazido consequências para a minha vida. Então, o orgulho, o que é orgulho, Alexandra? Você sabe o que é? O significado de orgulho. Você já pesquisou o que é o significado de orgulho? Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Deixa eu ver se tem mais algum sentido aqui, né? É uma pessoa cheia de glória, né? Ela se sente cheia de glória, ela é vaidosa, é altiva, é soberba, ela é presunçosa. Então, a palavra nos fala que o Senhor, ele ama quem se humilha, ama os humildes, né? Versículo sobre orgulho. O Senhor, ele ama quem se humilha, né? Humilhares na minha presença. Por quê? Porque foi por causa do orgulho que o inimigo, ele veio à terra, né? Um orgulho, uma prepotência, eu sou importante, eu quero mais glória do que você, né? E o orgulho, ele pode estar atrelado a muitos outros pecados que aconteceram, né? Sansão, né? Ele era eu sou forte, né? Eu sou o bichão, eu sou a bichona, né? E é perigoso. Então, Caim também, né? Caim matou Abel. Caim também, ele foi levado pelo orgulho. E é um perigo que a gente se deixe levar pelo orgulho e tenha atitudes em cima desse pensamento, né? Porque Caim, não foi por causa de Abel que Deus não recebeu a oferta de Caim. Foi por causa de próprio Caim. Mas ele procurou
a comparação, né? Ele olhou para a comparação. Ele olhou para a necessidade de olhar mais para o jardim do outro do que para o seu. Né? O orgulho do homem humilha, o orgulho vem antes da destruição, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se... Provérbios 29, 23. O espírito altivo antes da queda. Né? O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, a altivez nos faz aproximar da destruição. Né? Tá fazendo sentido para ti? Que se de repente você estiver tendo esse sentimento, a gente vai fazer uma oração aqui no final, tá bom? Os maus não sofrem, ele está dizendo, achando que os maus não sofrem. Então, na verdade, se a gente vê na própria Bíblia, tem vários pontos que falam em que os maus trabalharão para arrecadar aquele valor ficar para o justo. Então, eles têm suas consequências sim. Mas suas consequências só não é como a gente espera, do jeito que a gente quer, mas que existe. O justo juízo de Deus existe. Por isso usam orgulho como se fosse um colar de violência, como uma capa. O coração deles está cheio de maldade. E a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Aqui ele está vendo que os maus, os orgulhosos, estão prosperando e a vida dele continua a mesma, né? Ele está tendo um olhar de inveja, um olhar de comparação, né? Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído teu povo. Então, eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, aqui, olha o interessante. Às vezes a gente tem um medo, né, um receio de falar com o Senhor. E será que eu posso argumentar, Alexandre? Será que eu posso debater com Deus, discordar com Deus sobre algo? Pode, nós podemos, né? Não podemos esquecer a grandeza dele, a soberania dele, a exaltação a ele. Mas a gente não deve esquecer que é possível. Deus ele se faz como amigo, Deus ele se faz como um cuidador, como um conselheiro, né? E por vezes a gente pode se perguntar se pode fazer essa argumentação. Jó fez essa argumentação, né? Eu não lembro se Davi fez, mas Jó fez essa argumentação e Deus ele trouxe respostas para ele, né? E nem por isso Jó deixou de ser quem foi, deixou de ser bonificado como foi. Abraão também argumentou com Deus, porque Deus queria destruir uma terra, porque lá não tinha nenhum justo. Mas Abraão começou a pedir, né? Senhor, mas e se tiver 20 justos? Senhor, aí foi descendo, não tinha. Mas se tiver 10, se tiver 5, e o único a quem Deus quis, nem vou terminar agora, o único a quem Deus quis guardar foi Ló. Então, não tem problema, né? Senhor, mas por quê? Por que está acontecendo tal coisa? O Senhor, Ele quer de nós justamente isso, a oração, a conversa. Orar é conversar, orar é ter comunhão. Por isso que a palavra fala, ore constantemente, ore em todos os dias, né? Ore diariamente, ore em todo tempo. Tem falado isso, ore em todo tempo. Às vezes a gente acredita, eu já passei por isso também, a gente acredita que a oração é só para caso nenhuma das outras coisas funcione. Quando na verdade a gente deve usar ela como primeiro ato, primeira arma, né? Então aqui ele diz, né? Depois de eu achar tudo isso do ímpio, de eu achar que só o ímpio que está prosperando e eu estou no meu sofrimento, porém, quando eu fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim terrível. Quando se levanta, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como o sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Né? Ter a maldade, ser mal, nos traz as consequências de não ter um nome. Né? Foi esquecido, fulano morreu. Que história ele deixou para contar? Né? Qual o sentido da vida dele? Qual o ímpeto, qual a contribuição da vida dele para o mundo?
Nada, né? O meu coração estava cheio de amargura, eu fiquei revoltado. Que ele está falando em sinceridade, né? Eu não podia compreender, ó Deus. Ora, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Ai, gente, que lindo, né? Ele no meio do caminho. Primeiro ele argumenta que Deus é esse que aparentemente está beneficiando os maus, né? E ele está em sofrimento, ele está se comparando. O pior mal que a gente possa ter. Comparação, né? É um dos pontos que eu estou em melhoria também. Né? Comparação. A minha jornada não é a sua jornada. A sua jornada não é a minha jornada. Né? Então, somos únicos e temos propósitos únicos também. Temos também os nossos próprios desafios diários. E aí, primeiro ele argumenta, né? Argumenta com Deus, ele fica inconformado com os ímpios aparentemente estarem prosperando, mas aí depois ele relembra que Deus, ele não lembra dos maus, né? Que os maus não terão nome, né? Não terão nome a zelar, não terão seu nome após a morte, ninguém vai se lembrar mais deles, né? E ele reconhece que ele estava amargurado e revoltado, né? Estava amargurado e revoltado. Não é só argumentar, né? O negócio é, será que eu não estou deixando que essa amargura e essa revolta me impeça de perceber a Deus? Perceber um Deus bom, um Deus grandioso, né? Um Deus poderoso, né? E uma das coisas que hoje eu não acordei tão bem, né? Hoje eu acordei pensando comigo, eu não sou os meus sentimentos. Já fiz minha oração, já fiz meu devocional. E a minha oração foi essa. Eu não sou os meus sentimentos. Deus, ele é Deus Jeová Jireh, sabe as nossas necessidades. E Ele é um Deus provedor. Jireh é provedor, né? Eu não podia compreender, ó Deus, eu era como um animal sem entendimento. Então, Deus, ele não quer que a gente seja como animal. Ele quer que a gente saiba a nossa identidade formada nele, que ele nos fez imagem e semelhança dele. E ele está dentro de nós. Quando a gente enraiza, quando a gente internaliza isso, nós temos um Deus que cuida de nós, que é um pai, mas também é um amigo, mas também não nos chama servos, mas filhos, né? Que nos deu o Espírito Santo. Aí a gente começa a respirar, né? Ainda que minha mente e o meu corpo. Aí ele fala aqui, né? 23, tá? 73, 23. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Né? Ele reconheceu que ele sempre estava com Deus. Se ele está sempre com Deus, Deus está com ele também. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. Né? Então, é o meu pedido, esse é o meu pedido diário, né? Senhor, me ajuda a ter clareza, me ajuda a olhar com um olhar de fé, me ajuda a me enraizar em Ti, me aprofundar cada vez mais, né? Ano passado o Senhor me trouxe à memória planta, né? Não é à toa que no meu aniversário de dezembro foram dadas plantas de presente. E o Senhor, ele fez essa comparação da minha vida, tá? Sobre essa minha nova jornada, sobre esse meu novo, desde janeiro que eu tô aqui fazendo lives direto, né? Mas vai fazer um ano já que eu faço lives, faço todos os dias. E o Senhor me trouxe para relembrar sobre plantas, se enraizar, né? Que eu seja como uma planta, você também pode ser, né? Como uma planta plantada junto ao ribeiro. Ribeiro é a água da vida, ribeiro é o fôlego da árvore, da planta. Né? Então, uma planta que ela vive do lado de um ribeiro, de um lado de um riacho, ela não tem tempo para dar frutos. Ela sempre está hidratada, ela sempre está com fôlego, com energia, com vigor, e assim ela dá frutos em todo tempo. As suas folhas servem de remédio. Então, eu me esqueci em qual ponto tem essa palavra, se eu não me engano. Salmos 1, como a árvore plantada. É como a árvore plantada. E o Senhor, Ele quer isso para a minha vida e para a tua vida,
né? O Senhor, Ele quer dar isso para a nossa vida. Uma árvore plantada. Se possível for, você pode fazer essa reflexão, né? Em Jeremias 17, tá? Jeremias 17. Porque é como a árvore junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano todo, né? Porque a árvore, ela simplesmente depende, não tem como ela se mexer, então ela depende da chuva, ela depende se tem alguém para voar, né? Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre ansiedade durante um ano na seca, nem deixará de dar frutos. Aleluia, aleluia. Se você está passando por dias maus, dias ruins, você acredita, não está acreditando que esse dia vai passar, você não está acreditando que existe um Deus, que possamos nos ver como essa árvore, Jeremias 17, como essa árvore plantada junto ao ribeiro, que estejamos sempre pertinho desse ribeiro, né? Porque assim como Deus segura as raízes dessa árvore, Ele segura na nossa mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra, né? Que possamos ser guiados pelos conselhos dele também. Um dos meus pedidos sinceros a Deus, Senhor, me ajuda, me aconselha, Pai. O que eu posso fazer? Que o mundo chama de intuição, né? Sentir de fazer tal coisa. Sentir de fazer tal coisa. Na verdade, essa intuição, ela é substituída pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem como função nos aconselhar, ele tem como função traduzir nossas orações a Deus, né? Entre outras coisas mais. Então, no céu eu só tenho a Ti, e se tenho a Ti, que mais poderia querer na terra? Né? No céu eu só tenho a Ti, se tenho a Ti, que mais poderia querer na terra? O Senhor nos chama para se apropriar, se apegar às coisas da glória. Porque essa terra é passageira, estamos aqui como peregrinos, passando um tempo, um passar de chuva, que em breve o nosso rei irá nos buscar. Ou, se ele não vier nos buscar, nós iremos até ele, no nosso tempo, né? Tá fazendo sentido pra ti? Tá fazendo sentido pra ti? Se tá, deixa eu curtir, né? Ajuda outras pessoas a serem alcançadas através dessa palavra, tá? Se não tá, tá tudo bem, tá? Minha oração é que o Espírito Santo consiga te dar clareza, discernimento. Ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que preciso. Esse é o nosso versículo de hoje. 2 versículos, né? Se você está aqui comigo, você já vai ver. Jeremias 17, possamos ter nossa confiança, nossa fé nele, né? Nossa confiança totalmente nele, né? Que a gente possa ser como essa árvore plantada junto à ribeira de água. E o segundo, para você memorizar, para você enraizar. Você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções. Não se deixe ser engolido pelas suas emoções. Boas ou ruins, elas podem ser perigosas. E uma vez que a gente deixa ser levado por essas emoções, a gente tem resultados que podem desagradar a nós e a Deus. E aí, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que preciso. Né? A minha mente, né? A mente perturbada, a mente angustiada, ou o meu corpo, e automaticamente o meu corpo vai reagir, né? O meu corpo, ele sempre vai obedecer o que eu creio, sempre vai obedecer aquilo que a mente direciona. Então, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso, né? Que essa seja a nossa oração, ainda que você enfraqueça a sua mente, o seu corpo, você não deixe de esquecer, se não lembre, não esqueça, Deus é a nossa força. Ele é tudo que a gente precisa, né? Que lindo isso que ele falou, né? Se nós temos a Deus, que tudo criou, que tudo formou, que é Deus bondoso, Deus misericordioso, o que mais a gente poderia querer? Né? O que mais que a gente poderia querer? Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são fiéis a ti. Né? Eu tive aqui consequências de quem obedece, Jeremias 17, e as consequências de quem desobedece. Desobedecer é pecado, né? Pecado. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, mas o Senhor nos chama para uma vida nova, uma vida de arrependimento, uma vida de
uma vida de pensamento aqui na terra e lá agora também. Então, e destruirás os que são infiéis a ti, né? E se afastam de ti, certamente morrerão. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito do Senhor é juízo. Bota aqui, o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, essa morte é emocional, essa morte pode ser física, começa com um, depois vai pro outro, né? Então, a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23, tá? Então, qual escolha você tem hoje? O que você escolhe? Você escolhe fazer seu jeito, sua vontade, seguir o orgulho, seguir a prepotência, seguir seu jeito. Ok, maravilha, né? Boa sorte. Porque o Senhor nos chama para que Ele possa ser nossa força, para que Ele possa ser o nosso refúgio, para que a gente possa depender dEle e obedecê-lo. Porque uma vez que a gente não se afaste dEle, teremos vida, e vida em abundância, vida eterna. E a destruição virá, assim como veio para Ló, na casa de Ló, por causa dos pecados, por causa das opressões, por causa de toda aquela sujeirada, houve destruição. Assim o Senhor também fará nesse nosso momento, nesse nosso ambiente, nessa nossa terra atual. Também, aqueles que desobedecem e pecam, eles atraem, eles dão abertura para que o mal entre, para que o mal venha e assim acabe destruindo eles, tá bom? Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo que Ele me tem feito, né? Quanto a Ele está feliz em estar perto de Deus, mesmo nos dias ruins, que Ele falou ali, né, no início. Falou no início que os dias dele foram ruins. Faço do Senhor o meu Deus e o meu refúgio. E anuncio tudo o que Ele tem feito, né? Você já parou para pensar o que Deus fez por ti hoje, esses dias, né? Às vezes a gente assim, às vezes a pessoa pode dizer assim, não tenho nada para falar do que Deus fez. Eu não tenho nada para falar numa pregação, algo do tipo, né? Quando na verdade, todos nós temos algo que o Senhor já fez na nossa vida, né? Todos nós. Hoje mesmo eu fui aconselhada a orar, agradecendo por cada um dos meus órgãos, agradecendo porque eu posso me levantar, né? Agradecendo porque eu posso respirar, que não dependo de aparelhos, que meus órgãos estão todos bem, eu acho. Né? Agradecer pelo que eu tenho. Quando a gente agradece pelo que a gente tem, a vida fica mais leve do que olhar só para o que não tem. Né? Quando a gente foca na bondade e misericórdia do Senhor, as coisas fluem. Então aqui o Senhor diz, né? Vimos aqui alguns dos adjetivos de Deus, né? Deus é a força dele, Deus é o nosso refúgio. O Senhor possa ser tua força e teu refúgio. Tá? O meu pedido hoje é que o Senhor possa ser tua força e teu refúgio. E eu quero orar por ti. Já deixou o teu curtir? Deixa o teu curtir, tá? Senhor amado, eu te entrego cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada pessoa que está assistindo essa live, esse encontro, que o Deus Espírito Santo venha de encontro a elas, Pai. Dê clareza, dê discernimento, que ela perceba que ela tem em Deus. Ela não precisa olhar para o lado, nem para o outro, nem ver os orgulhosos prosperando, nem ver os ímpios prosperando. Porque a paga deles virá. No tempo certo. O salário deles é a morte, mas o nosso salário é vida em abundância, vida eterna. Senhor, nos ajuda a nos apegar, a nos apropriar cada vez mais da tua bondade, do teu amor, do teu cuidado. Não deixamos guiar pelos nossos sentimentos, mas nos guiar por ti. Possamos nos guiar por ti, pela tua bondade, pelo teu amor, pelos teus adjetivos. Tu és a nossa força, tu és o nosso escudo, tu és o nosso auxílio, tu és o nosso conselheiro. Nos ajuda, Senhor, no nosso dia de hoje. Sê conosco. Possamos ouvir nos nossos ouvidos, sabe, conselho teu. Possamos sentir no nosso coração, Senhor, cada bondade tua na nossa vida. Muito obrigada por renovar mais esse dia, pela tua misericórdia que se estendeu mais esse dia, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. No poder do sangue de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Toca a vida de quem ainda não te serve, não te adora. Toca, Senhor, o coração dela. Traz clareza, traz discernimento. Vem habitar, Senhor, nessa casa. Assim, ela permite que tu habite, Pai. Que tu educar. No poder do sangue de Jesus, Senhor. Toma cada vida que está assistindo essa live. Senhor, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém e amém. Que
possamos ser como Asaf, né? Não comparando os orgulhosos, porque o fim deles vem, mas lembrando que nós temos um Deus que nos segura pela mão, um Deus que é conosco, nós temos um Deus que nos aconselha, um Deus que é a nossa força e o nosso refúgio. 5 adjetivos de Deus, né? 5 adjetivos de Deus, tá bom? Um abraço bem forte, obrigado pela tua companhia. Fez sentido pra ti? Compartilha comigo, porque ajuda essa nossa comunidade a crescer mais rápido, tá bom? Se algo é bom pra mim, por que não compartilhar? Não sejamos como represa que segura a água e guarda pra si, a água fica até podre. Mas sejamos como um rio que simplesmente flui e contamina, flui e ser transbordante em prol da vida dos outros também, sem egoísmo, certo? Nos vemos amanhã, 7h17, no Salmo 73. Vai falar sobre o que, Salmo 73? Mais um salmo de Asaf. E ele vai continuar falando sobre os maus. Né? Sobre os maus e as consequências. Sobre os maus e as consequências dos que obedecem a Deus, tá bom? Em pé.